Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também na Claro e NET TV, pelo portal sba1.com, também pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa, a NEL TV, lá no Paraguai, aqui no Brasil também, TV por assinatura, e a partir deste momento, a TV Imaculada, que está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado por estarem todos presentes aqui nesta sexta-feira, dia 25 de junho. E eu começo o programa de hoje falando sobre soja e principalmente a respeito da finalização da colheita da oleaginosa lá na Argentina. E aquelas estimativas que eram de fato muito baixas para os argentinos por conta de todas as questões climáticas enfrentadas pelo país vizinho se confirmaram. A produção na Argentina realmente bem aquém daquilo que nós estamos acostumados a ver, mais uma queda para a Argentina, que tem aí um registro que fica pouco acima de 43 milhões de toneladas de produção. A produção da Argentina, ela fica então em números mais baixos, tem um cenário de ser o segundo mais baixo de produtividade dos últimos 10 anos. E você confere comigo agora os números gerais da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você tem aqui os dados, 43 milhões e 500 mil toneladas, foi a estimativa de produção lá da Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Aqui já é colheita concluída, então já não é mais uma previsão, só volta aqui um pouquinho, que eu acabo de lembrar de um detalhe importante. A GeoCis, durante esse ano, ela já tinha trazido uma previsão de 43 milhões e meio de toneladas lá pelo mês de março. Já falava em 43 milhões e meio de toneladas lá na Argentina, quando as instituições, inclusive a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, estimavam um número mais alto. Produtividade da Argentina realmente bastante aquém do que poderia ser, com 44,5 sacas por hectare de média de produtividade. O volume colhido representou aí 11% menor do que a temporada 19-20, quando a produção atingiu 49 milhões de toneladas. Essa produtividade de 44 sacas e meia por hectare, ela só não é pior do que da campanha 17-18, quando os argentinos tiveram aquela pífio desenvolvimento de 33,38 sacas por hectare. Portanto, realmente a Argentina ficando com um nível de produtividade bastante baixo referente a esses últimos 10 anos. Apenas nessa campanha 17-18 teve um desempenho pior. Falamos agora de soja em Chicago. Hoje nós tivemos cedo algumas confirmações de vendas dentro do complexo soja, tanto de óleo de soja quanto de farelo de soja norte-americano. Acompanhe conosco como é que vem os negócios com a oleaginosa, que segue uma trajetória de queda, vivendo bastante essa especulação climática que há sobre a produção norte-americana, que está com as suas campanhas de soja e milho nos campos. Julho vem com $13,50 mais 2 o bushel, perde 21 pontos agora, o que dá uma queda aí de 1,5% no momento. Agosto, $13,15 o bushel, também quase 1,5% de queda. Setembro, $12,80 por bushel, perde o piso de $13, ficou bem para trás agora. Novembro, $12,73 o bushel, algo que de certo modo vem dentro daquilo que se esperava para a campanha norte-americana. Sempre que começa a especulação em relação a clima e aí nós temos aí quedas que vão sendo apresentadas, não que esse cenário não possa mudar com alguma previsão que possa vir em relação ao desempenho das lavouras norte-americanas. Dólar é o destaque de agora na Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana. Nós temos aqui o dólar com alta hoje, com 0,75% de alta para a moeda norte-americana agora, que é negociada a R$ 4,94 mais um. O dólar foi negociado nesta última quinta-feira, próximo a R$ 4,90, de acordo com algumas fontes de informação. Mas hoje vai apresentando aí alguma elevação a moeda norte-americana, e é por isso que eu vou conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, estamos vendo aí alguma recuperação, dólar subindo nessa sexta-feira, mesmo assim com essa alta de quase 1%, fica abaixo de R$ 4,95. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Como dizem os economistas, não, Fabiano, o câmbio foi criado para desmoralizar analista de mercado, notadamente de economistas que trabalham com dólar, né? Mais uma vez, a expectativa era, hoje pela manhã, de que o dólar tivesse operações entre R$ 4,90 e R$ 4,88. Em alguns momentos, o dólar chegou a operar na faixa de R$ 4,89 logo no início da manhã. Mas agora vem um movimento de alta, né? Bom, não é surpresa que haja muita oscilação no mercado de câmbio, mas vale lembrar que há bons motivos para crer que o dólar continuará na faixa de R$ 4,90, ou seja, manterá a perspectiva de negociação daqui para frente, pelo menos nas próximas semanas, abaixo de R$ 5,00. O que indica isso? Bom, a alta da taxa de juros, né, a alta da taxa Selic. Vale lembrar que o Banco Central começou uma movimentação de alta já em março, né, passamos de 2% da taxa básica de juros para 4,25%. Já há expectativa de que em agosto nós tenhamos aí juros na faixa de 5% até 5,25% na taxa básica, e isso já estimula a entrada de dólares no país. Então a expectativa é de que continuaremos a ter o dólar em valores mais baixos frente ao real do que tivemos em meses anteriores. Há também uma outra perspectiva, que é o cenário externo, né? Redução dos estímulos lá nos Estados Unidos, isso pode alterar aí. O Federal Reserve deve reduzir aqueles estímulos à economia americana, embora esteja em tratativa mais $1 trilhão que o governo americano pretende despejar no mercado em vários programas para incentivar a recuperação econômica nos Estados Unidos. Agora, há uma possibilidade de nós confirmarmos a perspectiva que o Banco Central tem, de que nós teremos um superávit em conta corrente de 3 bilhões de dólares este ano. Ora, isso pode ajudar uma valorização do real, portanto, é de se esperar que essa alta ocorra. Podemos hoje até operar acima de 4,94, 4,95, mas não há como, diante dessas informações, esperar que voltemos aí acima de R$ 5,00 no valor de negociação do dólar. Agora, essas são as principais informações sobre o mercado de câmbio. É importante lembrar que nós temos aí uma inflação que preocupa muito, né, o governo brasileiro, notadamente o Conselho de Política Monetária do Banco Central. De olho na informação. Enquanto isso ocorre, a ministra Tereza Cristina tenta abrir mercado, viu, Fabiano? A Índia será um mercado fantástico no futuro, disse a ministra ontem. Ela mantém conversações com o embaixador da Índia no Brasil, o Suresh Reddy, que tem atuado também para intensificar as relações comerciais do Brasil. Aliás, a Índia já se manifestou no interesse de comprar carne de aves brasileira. Agora, trabalhamos com etanol, temos a perspectiva de exportação de carne de aves, frango, mas a ministra quer mais. Ela quer ampliar as relações comerciais entre a Índia e o Brasil, porque ela acredita que diversificação dessa pauta de comercialização com a Índia pode trazer um mercado fantástico para o Brasil. Foi o que disse a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ontem para jornalistas, depois dessa reunião, desse encontro com o embaixador da Índia no Brasil. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Obrigado pela participação. Informações importantes sobre o que vem ocorrendo, principalmente com a moeda norte-americana. Acompanhe agora conosco como é que estão as cotações da soja no mercado brasileiro. E o direito de propriedade no Brasil corre risco. Esse risco que nós temos falado aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, já há diversas semanas, meses já, ele deve ter mais um passo, mais um andamento
na próxima semana, na quarta-feira. Isso porque o Supremo Tribunal Federal vai avaliar, mais uma vez, vai reiniciar a avaliação sobre o chamado marco temporal e todos os fatores que são ligados à questão da Raposa Serra do Sol, quando se tivemos essa importante definição que trouxe alguma segurança jurídica para o campo. Ora, na última semana, 2 semanas, nós tivemos o ministro Edson Fachin, que é o relator desse processo, com o seu voto, no qual ele relatava que, basicamente, qualquer povo indígena, povos indígenas, poderiam invadir qualquer área no Brasil, porque, de acordo com Edson Fachin, eles teriam já esse direito desde o princípio, não precisaria nem ter nenhum estudo a respeito dessa questão. O ponto é que se outros 5 ministros acompanharem, ou votarem semelhante a Edson Fachin, aí sim, todo o agronegócio está em risco no país na área de produção. Sobre este assunto, a advogada Luana Ruiz, que é uma especialista no assunto, enviou para nós este vídeo, enviou aqui para o canal do Boi, este vídeo que fala sobre a importância de estar mobilizado e tentar sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. A propriedade privada está na berlinda do Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 30 de junho de 2021, o STF rediscutirá as condicionantes fixadas por ele próprio no caso Raposa Serra do Sol. No processo, já existem mais de 40 entidades representando os indígenas, com a tese do indigenato, e apenas um pouco mais de 10 entidades representando os produtores rurais, com a tese do marco temporal. Esse processo tem repercussão geral. Aquilo que for decidido nesse processo refletirá em todos os casos já existentes e que ainda poderão vir a existir no Brasil. A segurança jurídica está em jogo neste julgamento do Supremo. E é imprescindível que os produtores rurais conclamem as entidades, os sindicatos, as federações para que venham a este processo, na qualidade de amicus curiae, de amigos da corte, aprofundar o debate defendendo as pautas do agro, e, em especial, defender a estabilidade da segurança jurídica e do direito de propriedade. Sem segurança jurídica, nós não teremos a estabilidade do Estado democrático de direito. Sem a garantia do direito de propriedade, o agronegócio estará falido. Eu vou aproveitar para responder aqui a pergunta de Ana Paula Arruda, mandou em uma das minhas mídias sociais a pergunta a respeito do projeto de lei que tramita na Câmara Federal. É fato, nesta semana, na quarta-feira à noite, nós tivemos aí a aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esse projeto de lei número 490, ele que tem relatoria de Arthur Maia, do deputado do Estado da Bahia, que deve conversar conosco nesta próxima segunda-feira para falar a respeito do que vai ocorrer, que na segunda-feira tem também mais uma movimentação na qual vai ser apreciado algumas questões que foram colocadas em destaque antes de seguir para o Senado Federal. Sim, tivemos essa aprovação, ela pode trazer aí alguma situação melhor para o produtor rural, mas é extremamente importante que o Supremo Tribunal Federal não desconsidere o fator de marco temporal. E é por isso que o produtor rural e as suas instituições de representação precisam estar mobilizadas neste momento. Inclusive, nós vimos aí em Brasília manifestações de indígenas que estão lá há quase 20 dias sendo bancados, por sabe-se lá quem, mas sendo mantidos lá e que jogaram, protestaram, tentaram fazer algumas situações. Teve fechamento de rodovia no estado de São Paulo também, atrapalhando o desenvolvimento de maneira geral, mas eles estão mobilizados, as instituições que os representam têm feito esse tipo de atitude e o produtor rural precisa reagir através também das suas representações. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da estimativa do Rally da Safra, da Agroconsult, em relação à produção brasileira em segunda safra, menor, queda fortíssima no Paraná e no estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo e você aproveita para entrar em contato conosco pelo WhatsApp, número 67 991733737. Eu volto já.
Falamos agora a respeito dos efeitos que o Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário 2021-2022 pode ter sobre várias questões aí de campo. Uma delas é em relação à armazenagem. E quando eu falo de armazenagem, o produtor rural lembra do déficit de armazenagem e o que o estado do Mato Grosso, ano a ano, tem feito aí uma armazenagem até a céu aberto. E é sobre este assunto que você vai acompanhar essa entrevista, no qual Valdir Pacheco fala a respeito do tema e de como que pode trazer um impacto positivo para reduzir esse déficit que existe em Mato Grosso. Olá, Lucas. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Obrigado, Valdir. Em nome da ProSoja, do nosso presidente Fernando Cadori, agradeço a oportunidade aí de poder conversar com vocês e falar um pouco aí dos nossos trabalhos. Lucas, como foi anunciado no Plano Safra nesta semana, houve um aumento na linha de crédito e redução nas taxas de juros. Você acha que agora atende essas demandas dos produtores? Valdir, a gente sabe que a curto prazo ainda não resolve o problema, mas ajuda muito, né? A gente tem um problema muito grande aqui do déficit estático aí do estado do Mato Grosso, no qual nós deveríamos praticamente dobrá-lo aí para atender a demanda do nosso estado, né? E a gente sabe que tem um problema logístico também com o escoamento e o transporte dessas safras aí, porque como nós não temos armazéns, a gente tem que escoar justamente naquele período em que se está colhendo e onde ocorrem mais as chuvas. Então acontece que a qualidade das nossas estradas ficam precárias e a gente tem deficiência aí nesse escoamento, aumentando ainda os custos do frete para o produtor. Então, a gente acredita que isso vem ajudar muito o produtor, mas vale lembrar que não basta só aumentar o valor do crédito, reduzir juro, o que deve ser feito também é a desburocratização, ou seja, um crédito mais acessível e mais fácil aí para o produtor. Não tem como fazer um cronograma físico-financeiro e liberar os recursos de acordo com o andamento da obra, ao invés de exigir outras garantias? Exatamente. O armazém ele nunca vai ser, digamos assim, desprezado, né? Por mais que, na pior das hipóteses, um produtor não conseguisse pagar, esse armazém pode servir para um vizinho, para uma cooperativa, ou seja, ele vai estar aí disponível para o banco, para o credor aí, fazer o melhor uso dele e recuperar também esse capital que foi investido. Lembrando sempre que aquilo que a gente compra, né, principalmente, tem sempre a tendência de se valorizar, né? Hoje o armazém, a estrutura de armazenagem aumentou muito nos últimos anos, até por conta dessa alta do minério de ferro e dólar. Então, a garantia sempre vai estar aí, aonde você tem o armazém para dar em garantia isso daí. Isso vai facilitar para o produtor e toda a população em geral. Quando a gente fala, não é só o produtor que está ganhando, é toda a população, porque ela tem mais garantia de oferta de alimentos aí no mercado interno. E o Agricultura BR fala agora de milho e principalmente do Rally da Safra Etapa Milho, que é realizado pela Agroconsult. E ao final aí da campanha de andar pelas fazendas, propriedades e ver como é que está o desenvolvimento do cereal no campo, o Rally da Safra traz um número de uma estimativa de produção de 65 milhões e 300 mil toneladas em segunda safra no Brasil. É um número bem mais baixo do que aquele que era pensado em janeiro. Se comparar com a estimativa de janeiro, a queda ou recuo em relação à estimativa é de 22%. É o que a Agricultura BR mostra para você agora, você acompanha comigo como é que ficaram esses dados, esses números. Olha aqui fica muito claro, né? 65 milhões e 300 mil toneladas. Em relação ao que tinha sido apurado em maio para junho, caiu também 900 mil toneladas, mas entre a primeira estimativa de janeiro e agora a estimativa final do Rally da Safra é uma queda de 22%, portanto, um desempenho de campo bastante preocupante em relação ao Brasil para a segunda safra. Isso ocorreu principalmente por conta dessa ser a safra com cultivo de milho mais atrasado da história. Nunca aconteceu de atrasar tanto e aí
além da seca, pegou a seca no momento em que era crucial para o desenvolvimento do cereal. Você vai ver agora que os estados do Paraná e também do estado do Mato Grosso do Sul são aqueles que tiveram as maiores perdas, os maiores recuos. E a queda de produtividade é extremamente elevada entre os grandes produtores. E apesar de aparecer aqui o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso ficou com uma média de produtividade até ainda em 90 sacas, mesmo assim com queda. É o que nós mostramos agora, 4 dos mais importantes estados produtores de milho em segunda safra no Brasil. Na verdade, os 4 mais importantes produtores de milho do Brasil é o que nós temos aqui na tela, de acordo com o Rally da Safra. Paraná, com 58 sacas por hectare. Aqui nós temos um valor bem baixo, uma quebra forte no estado do Paraná. Olha como quebra o Mato Grosso do Sul a produtividade, vem para 54 sacas e meia por hectare no Mato Grosso do Sul, as mais baixas nesses 2 estados, para Paraná e Mato Grosso do Sul, os 2 mais baixos. Então, desde a campanha 2008-2009, que também enfrentou seca. Estado de Goiás, 67,80 sacas por hectare, queda de 35%. Aqui o número está melhor e às vezes as pessoas podem pensar assim, não foi uma queda também forte, 35% de queda no estado de Goiás. E aí eu destaco aqui o estado do Mato Grosso, que tem mais de 90 sacas, mais de 90 bolsas, 94 sacas e meia por hectare. O estado do Mato Grosso, ele acaba conseguindo equilibrar um pouco a produção brasileira, porque ele produz muito mais que os outros estados, a escala é maior, mas mesmo assim, o estado do Mato Grosso aqui tem uma queda de 14% frente à safra passada. Então, realmente, foi bastante impactante a seca sobre a produção de milho em segunda safra no Brasil, que é onde se tem a maior oferta, ficando aí em pouco mais de 65 milhões de toneladas estimadas agora pelo Rally da Safra. Os valores para o milho no mercado brasileiro, tanto o mercado físico quanto o mercado futuro, eles têm recuado nas últimas semanas, um movimento natural por conta da expectativa da entrada de produtos, da colheita da segunda safra e também por conta da liberação de importação de milho de algumas variedades lá dos Estados Unidos. Isso faz com que se tenha ali um arrefecimento dos valores praticados com milho, mas nada que tire muitos patamares dos preços. Veja só como é que vem o mercado futuro agora. Hoje com alguma recuperação, subindo aliás forte em algumas posições. Posição de julho vindo a R$ 82,82 a saca de 60 quilos. Uma alta de 1,27%. A posição de setembro sobe para R$ 84,18 a saca, com elevação de 2,33%. Novembro, alta de 2,96%, R$ 85,66. E janeiro de 2022, R$ 88,27 a saca, com alta de 2,40%. E o Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo para importantes regiões de produção no Brasil. Vamos saber como é que vem a previsão para a região sudeste e centro-oeste do Brasil com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O Comércio Agroclima destacando aí o 3º mês consecutivo de alta no preço do leite. Isso por conta do tempo firme e seco que prejudicou a produção e diminuiu a oferta do produto, elevando os valores aí ao produtor. Segundo dados do CEPEA, o valor de junho pode ser até 5% maior. Mas vamos ver como fica o tempo para as áreas produtoras. Bom, como estamos no período de estiagem, quase não vemos chuva nas principais bacias leiteiras aí, especialmente no centro-oeste e sudeste brasileiro. Nos próximos 5 dias, nada de chuva no interior do Brasil. E o cenário segue assim até o dia 8 de julho, pelo menos. Mas na próxima semana, Fabiano, o destaque maior é o frio. Uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas
E as baixas temperaturas devem atingir até mesmo a região centro-oeste do país. Em Mato Grosso do Sul, as mínimas ficam abaixo dos 5 graus na maior parte do estado. Já falamos sobre leite, agora vamos falar sobre o açúcar, que também teve desvalorização. Ontem o valor chegou a 0,71% menor que no período anterior na Bolsa de Nova York. No Sudeste, as atividades de colheita seguem e para os próximos dias não há previsão de chuva aí na região. Por lá, tem destaque também para o frio na virada do mês. Cidades do interior de São Paulo devem registrar aí mínimas abaixo de 5 graus, principalmente próximo ao Paraná. No Nordeste, a chuva costeira segue nos próximos dias e beneficia áreas de cana e também de cacau. Já no interior da região, o tempo segue firme com temperaturas aí em elevação. No sul do país, a tendência é de que a frente fria que está atuando aí na região se afaste para o oceano. Mas um sistema aí de baixa pressão no Paraguai ainda vai manter as nuvens bem carregadas por lá. Para hoje tem previsão de chuva, mas sem risco para temporais entre o norte gaúcho e o interior do Paraná. Na faixa norte, a semana termina com tempo seco entre o Acre, Rondônia e também Tocantins. Nas demais áreas, as instabilidades provocam pancadas de chuva no período da tarde. Fabiano, é com você. Falamos de milho agora, obrigado a Renata Ferreira pela participação, de milho lá na Argentina. A Argentina concluiu a colheita da soja e está chegando aí agora próximo a 47% de colheita ali na sua área de milho. Está pouco mais acima de 46% agora, com um avanço de 5,6 pontos percentuais na última semana, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Os principais avanços foram nas chamadas províncias de Santa Fé, Córdoba e Buenos Aires, tradicionais áreas de produção da Argentina, além de Salta. Vamos mostrar agora como é que vem o desempenho da Argentina no milho, que deve ter uma produção aí de 48 milhões de toneladas. Você vê a colheita chegando a 47,6%, avanço de 5,8 pontos percentuais, previsão de colheita total de 48 milhões de toneladas. A Argentina enfrentou, claro, uma seca muito forte nas suas áreas de produção. O nível de produtividade da Argentina é de 136,16 sacas por hectare, por enquanto, é o que se tem encontrado na Argentina. A Argentina que tem realmente bons números de produtividade ano a ano, é o que o Agricultura BR destaca por aqui. A Argentina com uma colheita, né, até previsão de final de colheita aí a 48 milhões de sacas, tendo essas pouco mais de 136 sacas de produtividade por hectare. Vamos dar uma olhada agora na qualidade das lavouras, porque melhoraram de uma semana para outra. As lavouras que estão em condições ruins ou muito ruins, elas caíram de 21% para 20%. As que estão em condições médias permanecem em 41%. E as lavouras argentinas de milho que estão em boas ou excelentes condições subiram de 38% para 39%, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Falamos agora dos negócios com milho nos Estados Unidos, ainda falando de milho no cenário internacional. Nós temos aqui nova queda, e queda é forte aqui para milho nos Estados Unidos, quedas superiores, aliás, bem superiores a 2% agora. Posição de julho vindo para $6,39 mais 6 o bushel. Setembro, $5,35 por bushel. Dezembro negociado a $5,21 mais 6 o bushel, enquanto que a posição de março é negociada a $5,29 mais 4. São os negócios que destacamos aí com milho lá na Bolsa de Chicago, queda de novo para o cereal na Bolsa norte-americana. E a seguir na Agricultura BR, o assunto é café. Você vai saber como é que vem o mercado do café arábica e também robusta. Estados Unidos, Londres, aqui no Brasil também mercado físico. E vamos ver o relatório da primeira quinzena de junho da Única para o setor sucroenergético. Nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já. Você vai conhecer agora a história de um produtor rural do município de 15 de Novembro, lá no Rio Grande do Sul, que há 30 anos tem trabalhado com integração, com troca de culturas e principalmente a utilização de nabo forrageiro para conseguir garantir uma melhor qualidade de solo. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Viviane Lara.
Olhando assim de longe, com tanta palha, fica até difícil acreditar que o trigo já foi semeado nesta lavoura. Mas para chegar a essa condição, foram anos de trabalho aplicando todas as técnicas indicadas para um sistema plantio direto de qualidade. Eu estou rumo aos 30 anos. E cada dia que passa eu me apaixono mais pelo sistema, porque agora, depois que, principalmente quando passou dos 20 anos, o resultado é muito grande. Então, assim, o segredo é palha. Isso que eu sei, já faz inúmeras vezes eu falei isso, e tem que ter palha o ano todo. Culturas com diferentes sistemas radiculares. A palha controla invasoras, então aumenta a tua fertilidade, aumenta a matéria orgânica, né? Eu digo aumenta porque tu também deixa de perder solo, perder adubo, perder calcário. Então, assim, a palha é tudo. É a peça-chave para o sistema funcionar perfeitamente. Para manter a cobertura com palhada e também melhorar as condições estruturais do solo, o nabo forrageiro é a cultura mais usada na entre-safra e faz parte do sistema há 25 anos. O nabo sempre é uma cultura que eu gostei, aprendi a trabalhar com ele, e hoje eu não tenho mais uma lavoura onde não passa o nabo, pelo menos uma vez por ano. Pelos benefícios que ele nos deixa para o sistema. O sistema radicular mais agressivo permite a descompactação e favorece a ação do calcário, por exemplo, na correção das camadas mais profundas do solo. Segundo esse pesquisador, a combinação ajuda a solucionar um dos maiores desafios do sistema, que é melhorar o pH em profundidade. Em cada metro quadrado eu tenho aproximadamente 45 a 60, dependendo da densidade de plantas, né, orifícios que vão originar-se aí, ó, após o manejo e a dessecação desse nabo, verdadeiros orifícios, né, canalículos que vão garantir a infiltração de água no solo, e nesse caso é o momento que esse produtor usa para aplicar corretivos de acidez. Em anos passados ele trabalhou com calcários, e nessa última safra ele está trabalhando com óxido de cálcio, aonde esse canal criado pela raiz vai permitir o arraste dessas partículas do corretivo em profundidade, permitindo uma maior eficiência de correção da acidez em profundidade por uma melhor qualidade no sistema de produção a nível de solo. Quando a gente não tem um plantio direto de qualidade, os efeitos da correção, da melhoria do solo, a correção da fertilidade, da acidez, se restringem mais a nível superficial. E nessa condição, né, a gente está garantindo uma maior eficiência da calagem aplicada na superfície em profundidade, pela condição que o sistema radicular dessas culturas deixam a nível do solo. Canalículos que permitem uma maior infiltração de água, levando consigo as partículas do corretivo em profundidade. A cultura também é estratégica na manutenção da lavoura para evitar as plantas invasoras e, assim, reduzir o uso de herbicidas. O nabo em si, para a planta daninha, ele oferece uma grande oportunidade. Por quê? Porque no estabelecimento do nabo, principalmente se tiver buva, azevém e outras plantas daninhas, se faz a dessecação e se elimina essas plantas, né? No decorrer do desenvolvimento do nabo, se ocorrer a germinação e emergência de azevém, é muito importante fazer o controle, tá? Porque esse controle precoce, vamos chamar assim, enquanto o nabo, antes de fechar a entrelinha, ele é decisivo para evitar a presença desse azevém próximo da semeadura do trigo. Porque daí o nabo vai estar grande, né? Sombreia o azevém e a gente não consegue acessar o azevém e fazer a dessecação. E esse azevém presente no nabo, né, ele vai comprometer a produtividade do trigo que vem na sequência. Porque não sendo controlado, ele vai estar mais envolvido do que o trigo, e não temos herbicida hoje dentro do trigo que controle um azevém com 2, 3 afilhos diante de um trigo que tenha 4 folhas, por exemplo. Tá? Então esses são os cuidados. Então a cobertura em si, ela não controla o azevém, mas ela gera uma oportunidade muito grande de supressão, né, e de controle no momento certo.
E depois, pelo próprio desenvolvimento do nabo, ele suprime o estabelecimento de novos fluxos de azevém dentro do nabo e deixa uma área limpa. Com todo esse trabalho, os resultados chegam ano após ano. A marca de 100 sacas por hectare foi batido ainda em 2016. E a meta agora é chegar a 120 sacas por hectare. Como é que foi a produção de soja aqui esse ano? Esse talhão à nossa esquerda aqui, que eu já fui campeão do SESB em 2016, campeão gaúcho, esse ano passou de 100 sacas novamente por hectare. Então tudo isso aí é graças a esse trabalho intenso de preservação do solo. Porque esses dias ainda me perguntaram, tá, mas Vanderlei, o que tu faz para colher tanto? Só cuidar do solo, é muito simples, cuidar do solo, essa é a palavra-chave. E o assunto agora é café no Agricultura BR. Vamos acompanhar como é que vem os negócios com a arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui nova alta para o café. Posição de julho vai subindo mais de 4 pontos, quase 5 a $1,57 mais 10 a libra peso. Setembro também com uma alta expressiva, $1,57 mais 35 a libra peso. Dezembro também sobe para $1,60 mais 10 a libra peso. E a posição de março, $1,62 mais 80 por libra peso. São os negócios com café arábica aí na Bolsa de Nova York. E você acompanha conosco agora o balanço divulgado pela Única, a União da Indústria Sucroalcooleira, para a primeira quinzena do mês de junho. E houve uma redução, tanto na produção de etanol quanto de açúcar, quando comparado ao mesmo período da última safra. É o que você acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui a primeira quinzena de junho de 2021 em destaque, no qual se teve uma produção total de açúcar de 2.190.000 toneladas, uma queda de 14,35% de acordo com a Única. A produção de etanol ficou em 1.680 bilhões de litros, uma queda de 8,70%. Desse total de etanol, teve uma produção de 119.710.000 litros na primeira quinzena de junho. E esse etanol de milho subiu bastante, 77,27%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. É o que a Agricultura BR traz aqui nos números da Única, principalmente um destaque aí. Primeiro, produção menor na primeira quinzena de junho, comparado ao mesmo período do ano passado, e uma elevação na extração de etanol de milho no Brasil. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações da edição de hoje.